E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, viagem no tempo é uma coisa sensacional, é uma coisa sem explicação. Quem é que nunca quis voltar no tempo pra desfazer algumas cagadas da vida? Quem é que nunca quis voltar no tempo pra desfazer... Quem é que nunca quis voltar no tempo pra desfazer algumas cagadas da vida? Não, eu já disse isso antes, E tipo, cara, Viagem no Tempo é meu gênero de filme preferido. Eu nem sei se Viagem no Tempo é um gênero, mas se fosse um gênero, ia ser o meu preferido, sabe? É o meu estilo de filme preferido. Se o filme é ruim, só pelo simples fato dele ter viagem no tempo, eu já vou gostar demais. Ou às vezes só por ter uma pequena presença de uma viagem no tempo no filme, como é o caso do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que, cara, só tem uma viagemzinha ali no tempo e se tornou um dos meus preferidos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Cine Coneta hoje. Os 5 melhores filmes de viagem no tempo na minha opinião, tá bom? Eu não vou pegar aqui os filmes mais cults de todos os tempos, os filmes mais aclamados pela crítica, porque eu me basei pra fazer esse vídeo no meu gosto pessoal, em filmes que eu acho que você vai gostar também. Então se você tem uma opinião diferente da minha, é só comentar a sua lista de filmes preferidos de viagem no tempo aqui embaixo, beleza? Se não fosse por esse filme que eu vou falar agora, eu nunca teria me apaixonado por filmes de viagem no tempo. Eu até lembro do dia, eu era bem pequeno, aí tava passando na tela quente e eu até, vamos assistir, né? Não tem nada pra perder, e aí, viciei. Então, muito obrigado, Efeito Borboleta, por ter mudado a minha vida como ninguém jamais mudou antes. Efeito Borboleta é um filme de 2003 que traz como protagonista o nosso querido Ashton Kutcher. Ele interpreta o menino Evan, um menino que tem um certo problema em lembrar algumas coisas que aconteceram no dia dele. Por exemplo, ele tá com os amigos dele ali atravessando a rua e aí por uma fração de segundos ele se perde, sabe? Um tum assim, ó, não lembra mais de nada. E como tratamento, o médico recomendou que ele anotasse tudo que ele fazia e tudo que ele não lembrava num diário. O tempo se passou, o Evan cresceu e foi pra faculdade. Aí na faculdade ele decide dar uma olhada nos diários antigos dele. E quando ele lê esses diários, ele acaba percebendo que ele pode voltar no tempo e descobrir o que ele não lembrava quando ele era pequeno. E o mais legal desse filme é que ele é baseado numa teoria da vida real, a teoria do caos, mais conhecida também como o efeito borboleta. E ela leva esse nome porque digamos que você volte no tempo e impeça o bater de asas de uma borboleta ou esmague uma formiga que você não tinha esmagado antes, você acaba alterando tudo que você conhece no futuro, sabe? Tudo que você conhecia antes não existe mais, só pelo simples fato de você ter matado uma borboleta que você não tinha matado antes. Isso vai alterar completamente toda a história original. Tá, eu vou explicar aqui pra você como é que é isso aqui, tá? Olha só, essa aqui é a nossa linha do tempo, tá bom? E isso é o que acontece quando você estraga ela, tá? Tipo, quando você dá uma de Barry Allen, quando você não sabe o que você tá fazendo, tá? Isso que acontece aqui. Romance é o tipo de filme que você precisa assistir com a sua namorada. Ainda mais quando é um romance inglês, que daí se livra de todo aquele clichêzão lá americano, sabe? E eu amo produção inglesa, a produção inglesa é muito... Agora quando o filme tem romance, tem comédia, tem drama, tem produção inglesa, tem viagem no tempo, já sabe que o filme é bom, né? E Questão de Tempo é um filme de viagem no tempo, mas que precisa do romance pra funcionar, sabe? A viagem no tempo não é tão essencial quanto a história de amor do filme. Tipo, é óbvio que o filme precisa de viagem no tempo pra funcionar, mas a história de amor é muito mais envolvente. E Questão de Tempo é um filme que você precisa assistir, sério, você precisa assistir mesmo. É um filme de romance, não tem melação, não é um romance bobinho, tem viagem no tempo e também tem drama, que você vai chorar, o filme é muito pesado, ele puxa muito pro seu emocional também. Bom, o Tim é um rapaz que acaba de completar 21 anos e descobre através do pai dele que ele pode viajar no tempo. Basta ele entrar num armário, fechar as mãos e se imaginar num lugar que ele viveu. E o Tim usa esses poderes dele de viagem no tempo pro bem, porque ele sempre era um cara que estava no lugar errado na hora errada. Mas e se ele pudesse voltar no tempo e estar lá no lugar certo e na hora certa? É muito engraçado ver ele voltando várias vezes no tempo para conseguir conquistar o amor da vida dele, porque ele sabe que eles estão destinados, ele só não teve a chance na hora certa. E além desse filme mostrar toda essa história de amor, ele também é um filme que super valoriza os laços familiares. Quanto tempo você ainda tem com a sua família? Será que é o suficiente? Será que você aproveitou tudo? Além de ser uma lição de vida, ele mostra o valor moral das pessoas. Cara, tem uma cena do filme que uma mulher muito gata começa a dar em cima do Tim. Ele podia ter aprontado com a mulher dele, ele podia ter
voltado no tempo e ter feito isso nunca acontecer. Só que ele saberia que isso aconteceu. E é ali que você percebe que não é qualquer um que pode ter esse poder. E também percebe que a eterna e clássica frase do tio Ben não faz sentido. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enfim, Questão de Tempo é um filme que você precisa assistir. Não é à toa que ele tá na lista, tá? Ele é um filme muito genial. Ele é um filme muito bonitinho, assim, sabe? Tem um romance legal. E também tem o valor moral das pessoas. É uma lição de vida. E se você gosta de filmes de viagem no tempo, assiste, cara. Não é à toa que ele tá na lista. Projeto Almanac. O nome é bem ruim, sabe? Tipo, Projeto Corneta, Projeto Almanac. Mas o filme é muito legal e você vai gostar. A menos que você não curta aquele estilo found footage, que é um estilo que se popularizou nos cinemas depois da estreia do Atividade Paranormal. O found footage é aquele estilo lá que sempre tem alguém com uma câmera na mão gravando tudo. E o maior problema desse filme nem é o estilo dele, e sim que tudo foi gravado com um celular. Só que não foi, você sabe que não foi, sabe? Porque a qualidade tá muito boa. Aí você fica, não, cara, isso não foi gravado com o celular. Vocês podiam ter a decência de dizer que era uma câmera. Porque a qualidade tá muito boa. Nem o iPhone 7 tem essa qualidade, nem o iPhone 10 vai ter. Mas tirando esses furinhos de roteiro, eu acho que você nem vai ligar pro resto. Porque é filme de viagem no tempo, né? E quando tem viagem no tempo, o filme é muito bom. E diferente dos outros filmes que eu citei nessa lista, o nosso personagem principal sabe que ele vai viajar no tempo. O David é um nerd que é aceito na faculdade por causa de um projeto que ele desenvolveu na escola. E alguns momentos depois disso, o David descobre um vídeo antigo de família. Só que tem uma coisa muito estranha nesse vídeo. Ele aparece, e esse vídeo é de uns 10 anos atrás. Então o David, com a ajuda de alguns amigos, decide pesquisar um pouco mais sobre isso. E é aí que eles descobrem que o pai do David tinha um projeto de viagens no tempo. Então ele e os amigos dão continuidade pro projeto do pai dele e descobrem que eles podem voltar no tempo. E aí eles começam a fazer algumas experiências para teste. E depois que eles percebem que isso funciona, eles usam o projeto para tirar vantagem das pessoas. Por exemplo, eles voltam no tempo para se vingar, para ganhar na loteria, para sempre estar um passo na frente de todo mundo. Só que eles não sabem as consequências de uma viagem no tempo. Eles não sabem que se eles mexerem com qualquer objeto, qualquer coisa, isso vai alterar todo o futuro. E muita coisa começa a dar errado. Pessoas começam a desaparecer. Coisas que não eram para acontecer acontecem. Eles tentam desfazer esses erros voltando, só que acabam construindo outros erros. E tudo que era considerado só uma brincadeira por eles começa a ir de mal a pior. Projeto Almanac é um filme muito envolvente, é o filme mais adolescente dessa lista, tá? Tem escola, tem festa, tem amigos, tem bebida e é muito divertido. Você sempre quer saber o que vai acontecer em seguida. E eu acho que vale a pena você dar uma conferida aí. Não dá muita bola pra esse estilo aí de imagens encontradas do filme, porque ele tem uma história muito legal, um roteiro amarradinho, uma edição muito boa. Além dele ser um ótimo filme de viagem no tempo, que mostra que se você vai alterar alguma coisa, vai ter consequências. Agora esse filme da lista é pra você que curte filmes ambientados nos anos 80, mas que não foram gravados nos anos 80, como é o caso da famosa série Stranger Things, que se passa nos anos 80, mas foi gravada recentemente. E tipo, eu acho que Donnie Darko é o filme mais difícil de entender dessa lista, mas eu não acho que ele seja impossível, porque Donnie Darko é fichinha de entender perto de Primer, porque você assiste 30 vezes, e as 30 vezes que você assiste você não entende nada. É um enigma, cara. Parece que é um enigma do Leonardo da Vinci, sabe? Só que assim, ó, como eu disse antes, Donnie Darko não é um filme impossível de entender. Só que é um filme que você vai demorar pra entender. Você vai ter que dedicar horas do seu dia pra entender as teorias do filme. Quando eu digo horas, é horas mesmo, sabe? Porque tem teorias na internet muito grandes. E eu dou destaque pra teoria do Pipocando feita pelo Rolandinho, uma teoria de quase 1 hora. Mas vale a pena pra você que curte filmes de viagem no tempo e gosta de Donnie Darko e não entendeu nada. E é uma teoria super completa que eu recomendo, e se eu for falar aqui no vídeo vai ter mais de 1 hora também. Então, cardzinho aqui pra você clicar. Beleza, sem enrolar mais, Donnie Darko é um filme de 2001 que conta a história do adolescente Donnie Darko. E o Donnie tem alguns problemas mentais e toma remédio para poder se controlar. Então no meio da noite, o Donnie escuta uma voz chamando ele para ir até um parque. Chegando lá nesse parque, ele encontra um coelho muito esquisito mesmo. E esse coelho mega bizarro fala para ele que faltam 28 dias pro mundo acabar. Na mesma noite, uma turbina de avião cai na casa do Donnie e acerta o quarto dele. E aí toda a família dele pensa que ele morreu, só que na verdade ele não estava no quarto dele, ele tinha saído para seguir a voz que ele ouviu. E depois dessa cena bem estranha, algumas perguntas ficam no ar, como por exemplo, quem é aquele coelho? Por que a turbina de avião caiu no quarto do Donnie? Por que ele escuta vozes e por que esse filme é difícil de entender? Eu não posso contar mais muito para não dar spoiler, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Ele é confuso? É bem confuso, você não vai entender na primeira vez. Eu acho que vale a pena você dedicar o seu tempo para esse filme.
E é óbvio que o melhor filme de viagem no tempo ia ficar pro final. Esse não é só o melhor filme de viagem no tempo. Esse é um dos melhores filmes já feitos no mundo. Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo. Turma da Mônica é um clássico brasileiro que marcou uma geração de crianças. Não, mentira, galera. Eu só tô zoando, tá? A gente zoou, mas não é tanto, né? E é claro que eu tô falando de Volta pro Futuro, um dos melhores filmes do mundo. Tipo, do mundo mesmo, cara. Esse filme é sensacional. Eu tenho uma paixão enorme por esse filme aí. Tipo, ele é um filme dos anos 80? Sim, ele é um filme dos anos 80. Mas ele pode ter uns 100 anos. Vai parecer que foi feito ontem. Pra você ter uma ideia, os efeitos especiais são tão legais e tão bem feitos, parece que foi feito há 10 anos atrás. Então se você só gosta de filme blockbuster cheio de efeitos especiais, não se preocupa, tá? Esse filme não tá nada datado e você pode assistir bem tranquilo. E eu falo tão bem de Volta pro Futuro porque ele não é um filme bobinho, cara. Não é um filme ali que o cara simplesmente escreveu. Ele é um filme bem pensado, que tem o próprio universo, as próprias teorias. E é uma história muito divertida, cara. É simplesmente genial. Você assiste e fica, caramba, cara, como é que alguém conseguiu pensar nisso? Tá bom, talvez eu não tenha ainda te convencido a assistir, né? Vamos lá. O Marty McFly é um adolescente que está ajudando o Doc Brown com uma experiência no tempo. E essa experiência é feita num carro chamado DeLorean, que é uma máquina capaz de se deslocar no espaço-tempo. Alguns minutos depois dessa experiência, alguns bandidos aparecem no local e atiram no doutor. E o Marty, pra fugir, entra no carro e acelera muito rápido. Só que acidentalmente ele acaba voltando pra 1955 e altera algumas coisas que não deveriam ter sido alteradas. Como por exemplo, faz a mãe dele se apaixonar por ele mesmo e não pelo pai dele. E ele precisa desfazer isso, senão ele jamais vai ter nascido. Então ele vai atrás do doutor de 20 anos atrás e o doutor precisa mandar ele de volta pro futuro. E eu acho que agora você ficou um pouquinho mais empolgado. E o filme segue bem esse ritmo, ele tem um roteiro amarradinho, sempre tem uma coisa que você fica, quando é que vai acontecer o que tem que acontecer? Daí você fica, meu Deus, quando é que vai acontecer? Acontece logo! Além do filme ter duas sequências muito legais, principalmente a segunda, onde ele tem que voltar exatamente pro dia que ele voltou no primeiro filme e não pode ser visto por ele mesmo. E só de falar aqui do filme já me dá vontade de assistir tudo de novo. É um filme que você vai ver e rever muitas vezes. E toda vez que você assiste, você aprende uma coisa nova. Você entende mais da linhagem da família do Marty, do Dr. Brown, do Biff. E depois que você assistir, você me agradece, tá? Daí você vai entender por que eu amo tanto esse filme. Então foi esse o vídeo, pessoal, espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, elas vão estar todas aqui na descrição. E eu esqueci de comentar algum filme legal de viagem no tempo. Você tem uma opinião diferente? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente debater, beleza? Não esquece de assistir os nossos últimos vídeos e deixar o seu like, que quando você dá o like, cara, você me dá uma mega força, tá bom? Então eu aguardo você no próximo vídeo e valeu!